e H2O, você gera amônia, pega gás carbônico, que também tem no ar, isso aqui gera um carbonato de amônia, e depois tem uma desidratação, perde água e aí vira ureia. Isso a gente acha naturalmente no solo. Isso é muito importante para alimentar as plantas. A ureia é usada para fazer fertilizantes, produção de alimento. Se nós não aprendêssemos a fazer isso aqui, hoje a gente não tinha condição de produzir alimento para alimentar todo mundo. A Terra, o planeta Terra, sozinha, com esse processo naturalmente espontâneo, não conseguiria produzir alimento para todo mundo. Os fertilizantes, né, os adubos, eles produzem, fazem aumentar a produção para a gente ter alimento. Existe fome no mundo, mas não é falta de alimento. É problema de distribuição de riquezas. Tá? Então, sobra comida no mundo, se você quiser. Agora tem alguns problemas. Se você não usar os fertilizantes de maneira correta, você pode fazer, impactar negativamente, por exemplo, destruindo áreas, destruindo lagos, fazendo uma deteriorização dos recursos naturais. Pesquisa, pessoal, ser pesquisador, ser cientista, pode ser em qualquer área do conhecimento. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas, ele organiza em 8 áreas. Ciências exatas da Terra, é aqui que está a química, a física, a geografia, ciências biológicas, biologia, medicina, ciência da saúde, que está na medicina, ciência biológica, está a biologia, está a biotecnologia, as engenharias, que são tecnológicas, ciências agrárias, veterinário, agrônoma, né? Ciências sociais aplicadas, administração, direito, ciências humanas, sociologia, psicologia, filosofia e a parte de linguagem e arte. Também se faz pesquisa em arte. Se pesquisa a origem de línguas, por exemplo, né? O é um linguista. Estaria nessa área aqui. Então, todas as áreas podem ter pesquisa. Como é que a gente se forma, né? Como é que eu faço para fazer pesquisa numa área? Basicamente, esse é o caminho aqui. A gente vai fazer uma graduação, vai fazer uma faculdade. Dentro da faculdade, a gente tem a possibilidade, não é obrigatório, mas você pode fazer uma iniciação científica, que é um trabalho junto com um pesquisador já. Em geral, para fazer essa iniciação científica, a UF e as universidades oferecem bolsa de iniciação científica. Você recebe, essa bolsa é R$700 hoje. Você recebe isso por mês para trabalhar nesse projeto. Tá? Na UF? Oi? Na UF? UF. Na UF você pode fazer. Você tem a possibilidade de ter essa bolsa. Pós-graduação Lato Sensu, que é uma especialização, não é obrigatório. Algumas áreas é muito comum, na física, por exemplo, não é. Agora, a pós-graduação é essencial, porque a pessoa vai se tornar cientista quando ela fizer o doutorado. Então, ela pode fazer o mestrado, também não é obrigatório, em geral leva 2 anos, a graduação 4 anos em média, e o doutorado, em geral, também são 4 anos para fazer o doutorado. Aqui a gente desenvolve uma pesquisa inédita na área, certo? E você pode fazer experiência em pesquisa, que a gente chama de pós-doutorado, como se fosse um estágio de pesquisador. Eu vou mostrar aqui a minha trajetória, tá? Como é que eu fiz? Eu sou do município de Cantagalo e cresci no 2º distrito, Santa Rita da Floresta, uma cidadezinha pequenininha. Estudei na escola estadual, no ensino fundamental. Meu pai era agricultor e eu trabalhei desde a tenra idade. Eu saía da escola, ia para a lavoura, vendia verdura de porta em porta nessa vida aqui, até a 8ª série, hoje é o 9º ano. Depois do ensino médio, a gente tinha que ir para a sede do município, Cantagalo,
tive que pegar ônibus, 1 hora de ônibus, voltava, ia para a lavoura, trabalhava até o fim do dia, e eu fiz todo o ensino médio aqui. Quando terminei o ensino médio, em 96, eu não pude ir para a universidade, porque meu pai não tinha recurso, minha família não tinha recurso, então eu não podia me manter em algum lugar e muito menos pagar mensalidade. Então eu trabalhei mais 2 anos ali, com 20 anos eu entrei para a graduação do bacharelado em Física da UF, em Niterói. Fui morar na casa de parentes e logo no primeiro ano eu trabalhei fazendo vendas de enceradeira, para me manter lá, e no segundo ano eu consegui uma bolsa de iniciação científica, e com essa bolsa de iniciação científica, morando na casa de parentes, eu conseguia me manter. Meu pai não tinha recurso para me manter lá. Então eu estudei uns 4 anos e fiz essa iniciação científica e entrei direto para o doutorado, eu não fiz mestrado. Tive a oportunidade de fazer 1 ano de doutorado sanduíche, que a gente fala. Morei na França 1 ano, trabalhando no laboratório de lá para fazer minha pesquisa de doutorado. E fiquei 6 meses como pós-doutorado na UF também, até fazer um concurso público para professor, quando eu vim em 2006 para Volta Redonda, como professor aqui da UF. Tá? Hoje eu faço pesquisa, tenho laboratório, oriento alunos de doutorado, já são 5 teses de doutorado defendidas aqui em Volta Redonda. E a minha vida toda foi dedicada ao trabalho duro ali. Eu tive sérias dificuldades quando entrei para a faculdade, eu não tive aula lá, não tinha professor de física na minha cidade. Então, a universidade pública, ela tem condição de oferecer algumas bolsas que a gente recebe e ajuda a gente a manter. E sem contar que a maior parte dos cientistas do Brasil, eles estão trabalhando em universidades. Eu vou falar já onde é que a gente pode trabalhar. Onde eu posso trabalhar? Em centros de pesquisa. Por exemplo, na área de ciências sociais, tem o IBGE, que em geral faz concurso. Já pensaram em ser perito? Por exemplo, a perícia, ela exige graduação em algumas áreas, para fazer, até letras, pode ser perito também, dependendo dessas áreas. Na área de saúde, a gente tem a Fiocruz, a gente tem o Butantan, lá em São Paulo, mas a maioria dos cientistas, em todas as áreas, trabalham mais nas universidades, que é onde tem possibilidade de fazer pesquisa e fazer ensino na graduação, além de empresas. Cada vez mais as empresas estão desenvolvendo pesquisa. Tá? A pesquisa, em geral, na área de ciências exatas, por exemplo, ela pode ser experimental, teórica ou computacional. Isso aqui é a foto de um laboratório de ótica que eu condeno aqui na UF, fica lá no Aterrado. Esse aqui é o centro de computação da UF Aterrado. Isso aqui cada gavetinha dessa aqui é um conjunto de computadores, então um poder computacional muito grande, a gente chama de cluster, um conjunto de computadores. Pesquisadores do Brasil inteiro da área de sistemas complexos acessam esse computador aqui em Volta Redonda. A pesquisa ela pode ser básica, aquela que não tem compromisso com, só quer desenvolver o conhecimento, não tem compromisso com a aplicação. E a pesquisa aplicada, ela quer resolver um problema. Eu vou fazer um processo que faz uma medida, por exemplo. Vou dar um exemplo de medida de uma aluna de doutorado que defendeu em setembro, e o que ela desenvolveu foi um processo para saber se o dente está vivo ou não, se está passando sangue lá ou não. A gente passa um laser, atravessa um laser no dente, e a partir do sinal que a gente capta, a gente consegue saber se está tendo fluxo sanguíneo dentro do dente ou não. Isso é uma pesquisa aplicada. Aqui são exemplos, por exemplo, são alunos de graduação da área de Química e Física no laboratório de caracterização de materiais aqui na UF. Tem acesso, então você pode ter, desde cedo também, você quando entra, pode ter acesso à Bolsa de Desenvolvimento, que é uma bolsa que é paga para você ajudar a se manter na universidade. E aí, uma das consequências é conhecer as diversas áreas de pesquisa. Tá?
A ciência é a nossa vida. Para que a gente foi na Lua? Qual o objetivo de ir à Lua, por exemplo? Hoje porque a NASA está dizendo que vai voltar lá em breve. Para estudar se tem alguma vida lá. Né? Também, mas olha só o que aconteceu no processo. Quanta tecnologia foi desenvolvida, quanta coisa que a gente usa hoje foi desenvolvida com esse fim. Comunicações de longa distância, o celular que se comunica instantaneamente com qualquer uma pessoa do mundo. Olha só que coisa fantástica. Né? A ciência ela pode ser contestada também. Né? Há um movimento, por exemplo, foi na Lua ou não? Já ouviram essa teoria da conspiração? Foi mentira, que não foi nada na Lua? Olha aqui a bota do astronauta e a pegada, tudo diferente. É claro, ele usava uma coisa de uma capa metálica, pesadona, porque senão lá não tem, a gravidade é muito baixa. Né? Pergunta, como é que conseguiram fazer uma vacina tão rápido na Covid? Isso aí é certo. Graças a Deus, o desenvolvimento da pesquisa permite que em pouco tempo nós tenhamos vacinas para a vida. Porque a gente aprendeu a fazer essa vacina. Há um procedimento, há uma técnica desenvolvida. Então a gente consegue fazer. A ciência faz isso, permite isso. Né? Durante todos os anos acumularam um conhecimento que deu para a gente uma técnica de fazer vacina para a vida. Qualquer vírus que surgir, por pouco tempo a gente vai conseguir fazer essa vacina. Né? Existem, a gente chama de contra-ciência, né? Um movimento que às vezes tenta desacreditar a ciência. Né? Tem um movimento contra a vacina, por exemplo. A poliomielite, que foi o Brasil exemplo de erradicar essa doença, por causa de movimentos contra a vacina, está voltando. Né? Então, a ciência ajuda também a gente a... É cada vez mais importante para a gente discutir a nossa relação com o mundo. Né? Como é que eu vou me posicionar no mundo? Como é que eu vou ter ideias sem conhecer um pouquinho, né, dessas coisas? Né? A ciência desenvolve uma bomba atômica. Vocês viram o Oppenheimer? Assistiram esse filme? Bomba atômica. Dizimou Hiroshima e Nagasaki. Mas a mesma tecnologia quântica serve para fazer a ressonância magnética da saúde, serve para fazer energia solar. Tem muita coisa também que é a falsa ciência. Né? A ciência tem uma moral, não tem? Quando você fala ciência, por que nas propagandas você vê lá, cientificamente comprovado, o cara tá sempre vai anunciar a pasta de dente, está sempre com um jaleco branco, né? Você tem que dizer, olha, você é um cientista que está comprovando alguma coisa. Baseado nisso, as pessoas falam que cura quântica. Dá um exemplo de uma senhora que foi enganada por um vendedor lá da minha terra. Ela tomava remédio para pressão. O cara queria vender um colchão para ela, radiônico quântico. E o colchão custava R$10.000, mensalidade altíssima, ela comprava remédio para aposentadoria para pressão. E ele dizia, olha, sua pressão vai melhorar, pode parar de tomar o remédio. Ela comprou o colchão, parou de tomar o remédio, teve um ataque cardíaco e morreu. Não morreu. Se salvou, mas olha a irresponsabilidade que usou erradamente a ciência, podia ter vitimado alguém. Ela parou de tomar o remédio e mantinha a pressão dela baixa, acreditando numa falsa ciência. Então esse nome quântico, sal quântico. O que é isso? Mentira? Né? Não é verdade. Não é verdade. Tudo que acontece macroscopicamente, a mecânica quântica, ela perde a estranheza e possibilidade dela. O nosso tamanho é física clássica. Então não tem efeitos quânticos. O efeito quântico é a nossa vida, a textura dos materiais. Por que isso é sólido? Isso tem origem quântica, mas eu não preciso da mecânica quântica para saber se eu bater nessa parede com a cabeça vai doer. É algo científico. Tá certo? Por exemplo, essa aqui é uma Magna Enigma, tem um filme muito bacana com esse nome também. É como os alemães encriptavam as mensagens dele na guerra. Como é que conseguimos vencer a guerra dos nazistas? Descobrimos um jeito de fazer isso, mas para descobrir e quebrar esse segredo, foi preciso de um computador. Esse é o primeiro computador que foi feito na década de
40, durante a guerra, chamava bomba, que fazia muito barulho, era com válvula, engrenagem. Vocês conhecem o termo bug? Deu bug no programa? Bug, em inglês, é inseto. Então, estava lá, tinha umas válvulas, uma válvula como se fosse uma espécie de lâmpada que passa a corrente ali, ela esquenta. E no inverno europeu, os insetos, as borboletas, as mariposas, iam procurar esse lugar quentinho para se aquecer, tomavam um choque e morriam ali e impediam que a corrente elétrica passasse. E aí o computador não funcionava. Então as pessoas tinham que ir lá no computador ver se tinha bug, ver se tinha algum inseto. Esse termo nasceu ainda. A criptografia hoje, por que a gente consegue comprar uma coisa relativamente segura, né? Dar o dado do cartão, seus dados de segurança da internet? Graças à criptografia. A gente está no começo de uma era chamada computação quântica. Os computadores que usam propriedades quânticas, eles têm propriedades mais rápidas. E o nosso instituto aqui, o meu laboratório, ele é credenciado no Instituto Nacional de Computação Quântica. A gente faz pesquisa na área de informação quântica aqui em Volta Redonda. A física pode ser aplicada na economia também. Se usa ferramentas de física para estudar e encontrar padrões na economia. A inteligência artificial. Hoje até no Zap você entra aí sobre inteligência artificial. Isso tem que ter cuidado, né? Porque a inteligência artificial não pode pensar pela gente. Tá certo? Isso é muito perigoso. Inteligência artificial, pessoal, elas têm um dono. Tem um dono. Tem alguém lá por trás que, olha, o que é interessante essas pessoas aprenderem? Então a gente tem que ter cuidado. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, a gente pode usar a nosso favor, mas não pode tirar. Quem pensa tem que ser a gente. Você não pode delegar a uma inteligência artificial coisas da sua vida. É você que tem que decidir e pensar. Olha, esse é um artigo que foi publicado pela alunos de doutorado aqui são professores também da UF, e a gente usa a inteligência artificial para, a partir de imagens da luz espalhada por uma superfície, descobrir qual é a rugosidade dela. Treina uma rede neural, eu dou uma imagem e falo, a rugosidade é essa. Então tem muitas coisas de sensores que são feitas com isso aí. Na arte, você tem ciência na arte. A ciência influencia muito a arte. Aqui a gente tem um grupo de artistas matemáticos, essa fundação nos Estados Unidos, e tem o pessoal que faz poesia matemática. Eu gosto de escrever poemas também, escrever poemas matemáticos, como o professor Lourinho, não sou bom poeta como ele, mas arrisco de misturar física e poesia, por exemplo. Aí, a UF é uma das universidades, é a maior universidade em número de alunos do Brasil. São mais de 60 mil alunos, ela é espalhada pelo estado do Rio. Tem lá desde Campos do Goitacás a Angra dos Reis, do norte ao sul do estado, tem campos da UF. E aqui em Volta Redonda nós temos dois. Aqui na Vila Santa Cecília, você tem a Escola de Engenharia. E no campus aterrado, perto lá do Fórum, indo para a Vila Americana, esse campus tem o Instituto de Ciências Humanas e Sociais e o Instituto de Ciências Exatas, onde eu trabalho. Esse prédio do meio aqui é um prédio comum, tem biblioteca, auditório, laboratório. Aqui no ISEX a gente tem um curso de Física Computacional. Além do curso de Física, tem muita formação em programação de computadores. E os alunos que têm se formado nesse curso, também de Matemática Computacional, eles têm conseguido trabalho até em multinacionais, trabalham de casa. Colegas que trabalham, ex-alunos que trabalham em empresas americanas. Tem um que eu conheço que mora em Pinheiral, trabalha numa empresa do Canadá, de casa, fazendo programação. Se você me pergunta qual é uma profissão hoje que está bombando, que seria programação de computadores, saber programar computadores é uma grande... Então esses cursos te dão uma formação muito básica em programação, computação de alto desempenho, Os alunos têm conseguido bastante posições.
Então tem lá também o curso de Química, e bacharelado de licenciatura. O bacharelado é uma formação mais geral, a licenciatura é para a formação de professores. O estudo de ciências humanas tem administração pública, ciências contábeis, direito e psicologia. Aqui é a escola de engenharia, vocês devem ter visitado ali a mostra do Promove, do professor Dilson, professor da escola de engenharia. Lá tem o curso de engenharia metalúrgica, que é o mais antigo, né? Engenharia mecânica, engenharia de produção, agronegócio, e também abriu há pouco tempo engenharia de materiais. Então são 5 cursos. Pessoal, vocês acham que é difícil entrar na universidade pública? Tem uma fama, né, de ser difícil entrar. Alguns cursos são mais concorridos e tal, mas olha, atualmente, não sei o que aconteceu depois da pandemia da Covid, é que a procura por cursos universitários tem diminuído muito. A UF tem 70 cursos que chamaram todo mundo do Enem e não preencheram o edital. Teve até um edital suplementar. É claro que você pode ser feliz, pode conseguir desenvolver profissionalmente várias profissões, mas fazer uma graduação aumenta a sua escolha, certo? Aumenta as suas possibilidades de escolha. Eu vou ser negociante, comerciante, vou fazer o meu próprio negócio, vou empreender. Se você faz administração, você vai saber administrar melhor o seu negócio, vai empreender melhor. Fazer um curso de física computacional ou engenharia, por exemplo, te permite te abre um leque de trabalhos em áreas técnicas, em áreas tecnológicas. Tá? As universidades públicas, pessoal, é muito comum você ter bolsas, recebe um valor durante, é gratuita, não paga mensalidade, e você recebe um valor. Eu, quando fui para Niterói, eu morei na casa de parentes. Meu pai não tinha condição de me manter, muito menos pagar uma faculdade. Eu fui morar na casa de parentes. Sou abençoado que um parente me acolheu lá em Niterói. Mas eu, no primeiro ano de faculdade, eu trabalhei vendendo enceradeira numa empresa, e fazia demonstrações de enceradeira em prédios, por exemplo. E depois eu consegui uma bolsa de iniciação científica que me mantinha, eu conseguia pegar ônibus. Hoje a bolsa de iniciação científica é de R$700. Você recebe para trabalhar. Tem bolsas de desenvolvimento acadêmico também, que desde a entrada você consegue apoio para se manter lá. Não é perfeito, mas você consegue uma acolhida grande para seguir nessa profissão. E eu encerro essa fala mostrando aqui, quando eu fui para a França, fazer o meu doutorado de sanduíche, eu trabalhei no laboratório desse moço aqui, que escreveu esse livro com Alain Aspect. Esse cara é um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2022. Tá? E eu comprei esse livro lá e pedi um autógrafo para ele. Eu não sabia. Lá em 2005, eu não sabia que 17 anos depois ele ganhou o Prêmio Nobel. Desconfiava, porque a contribuição dele para a mecânica quântica foi muito importante. E ele escreveu assim para mim: coragem, José Augusto, ao fim do trabalho você encontra coisas apaixonantes. O Prêmio Nobel de Física não falou assim: olha, você vai ter uma ideia brilhante, você tem que ser iluminado para ser cientista. Ele não falou isso. Ele falou: ao fim do trabalho, você vai encontrar coisas apaixonantes. O que eu desejo para você é que você encontre o que você gosta de fazer. Que você encontre aquilo que te dá mais prazer. E siga isso aqui, sabendo que a gente não vai conseguir nada sem dedicação. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha problemas que eu não tive professor de física para fazer faculdade de física. Mas eu me dediquei muito, tomei muita pancada.
Eu tirei nota baixa, mas estudei muito. Consegui entender como estudar, como trabalhar para conseguir vencer os desafios, né? E conseguir ser professor da universidade hoje, com pesquisa, investimentos em pesquisa que são feitos aqui, são 30 alunos de mestrado defendidos, 5 alunos de doutorado defendidos, tem bastante coisa que o trabalho é contínuo, ele não para, o trabalho é contínuo. Mas eu espero que vocês se apaixonem por uma coisa e, com certeza, se apaixonando, sabendo que te dá prazer em trabalhar, com trabalho, você vai conseguir. Tá certo? Sucesso para vocês, pessoal.